Abra sua Bíblia, por favor, em Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 61. Viva com o coração leve. Tem sido difícil esses tempos em que vivemos, não é mesmo? Viver com o coração leve. A vida tem sido uma pressão, uma tensão. O Salmo 61 é para nós que vivemos estes tempos. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Ó Deus, ouve meu clamor, escuta minha oração. Dos confins da terra clamo a Ti com meu coração sobrecarregado. Leva-me à rocha alta e segura, pois és meu refúgio e minha fortaleza, onde meus inimigos não me alcançarão. Permite-me viver para sempre em Teu santuário, seguro sob o abrigo de Tuas asas. Pois ouviste meus votos, ó Deus, e me deste a bênção reservada para os que temem Teu nome. Acrescenta muitos anos à vida do rei, que ele viva por muitas gerações, que ele reine na presença de Deus para sempre, e que o Teu amor e a Tua fidelidade o guardem. Então cantarei para sempre louvores ao Teu nome, enquanto cumpro meus votos a cada dia. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele é um homem para os nossos tempos, para os dias em que vivemos. Afinal de contas, poucos foram os momentos de trégua na vida dele. Ele que viveu 70 longos anos. Até os 30 anos antes de assumir o trono em Israel e depois mais 40 anos como rei em Israel. 70 longos anos. E se você lê a história de Davi, você descobre que, como a maioria de nós, esse homem segundo o coração de Deus passou a maior parte da vida, como ele mesmo descreve aí no verso 2 que a gente leu, ele passou a maior parte da vida dele com o coração sobrecarregado, coração pesado, peito abafado. E eu quero passar em revista alguns episódios da vida dele para você ver o quanto tudo isso se parece, guardadas as proporções, obviamente, com a vida em que nós vivemos. Mas a primeira lição que a gente tira é que homens e mulheres, segundo o coração de Deus, também passam por pressões e dificuldades. A dificuldade, a pressão, a enfermidade, a luta, não necessariamente significa algum pecado específico, alguma maldição de Deus. Longe disso, na maioria das vezes. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não era um santo, mas era um homem segundo o coração de Deus e viveu com o coração sobrecarregado. Então, tire de sobre seus ombros o peso de achar que a vida dura e difícil que você leva pode ser algo do tipo maldição específica. Não, não é bem assim. Agora, veja, Davi começa com dificuldade porque a gente não conhece nem o nome da mãe dele. Ele foi esquecido pelo pai quando Samuel foi ungir o futuro rei de Israel no lugar de Saul. O pai dele, pai de Davi, Jessé, não se lembrou de que ainda tinha um filho lá no campo. Por isso que Davi vai escrever no Salmo 27, versículo 10, algo curioso. Ele diz: ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, eu, Senhor, nunca te abandonarei. Não é assim? Ele sabia o que era ser esquecido pelo pai, talvez não ter tido a mãe tão por perto. Ele foi incompreendido pelos irmãos, que sempre o julgavam. Você vê isso na história quando ele vai enfrentar Davi e Golias. Os irmãos achavam que ele queria sempre aparecer. Ele foi injustiçado e perseguido violentamente por Saul, o rei, a vida toda do rei Saul.
Davi foi atormentado pelas consequências do pecado contra Batseba e Urias. Davi era um homem que amava um rabo de saia, esse era o grande pecado dele. Ele amava mulher, muita. Aliás, teve várias. Não podia ver perna de mesa, era um homem esquisito nesse sentido. E foi atormentado, sim, pelas consequências do pecado que ele cometeu contra Batseba e contra Urias. E aí, imagina você, pai de filhos e filhas, e de repente, você como ele foi arrebentado. Ele foi literalmente arrebentado pela violência sexual, praticamente um estupro, que Tamar, uma de suas filhas, sofreu do irmão mais velho dela, Amnon. Então, detonado, não soube agir, Absalão, um outro filho, irmão de Tamar, vai lá e se vinga da irmã estuprada. E o que ele faz? Ele mata o irmão mais velho. Imagina uma família vivendo assim. Um filho estupra a irmã. O outro, para se vingar da irmã, mata o violentador. Essa foi a vida de Davi. Exilado do próprio trono, posto que foi ameaçado de morte por esse filho Absalão, que desejou reinar no lugar do pai. Fugindo de Absalão, Davi foi humilhado publicamente pelos aliados de Saul. Simei encabeçava isso, jogando pedras, lama, esterco sobre o rei e dizendo: está vendo, é a maldição de Deus na sua vida porque você tomou o trono de Saul. Davi foi traído por amigos íntimos. Davi depois foi massacrado pela morte do filho assassino e rebelde. Foi atordoado por constantes batalhas, batalhas internas na família, batalhas na alma, batalhas na nação, batalhas contra inimigos que queriam tomar Israel. Então Davi viveu lutando para manter a soberania de Israel. Foi tanto um guerreiro que a Bíblia o descreve como homem de sangue, homem que derramou muito sangue, 1 Crônicas 22:8. E por aí vai. Esse homem não teve sossego nem no leito de morte. Você lê em 1 Reis, capítulo 1, que ele velhinho não conseguia mais aquecer o próprio corpo. E aí Adonias, um filho, outra experiência horrível, amarga, esse filho resolve armar contra o pai no leito e tomar o trono do filho de direito, que era Salomão. Essa foi a vida de Davi. E se houve alguém que amargou o peso da angústia que o sofrimento impõe ao coração da gente, essa pessoa foi Davi. E o salmo que nós temos em tela, o 61, é apenas mais um da farta coleção de cânticos de lamento individual que Davi mesmo escreveu sempre que tinha o coração pesado, sobrecarregado. Quando Davi escreveu esse salmo, ele pode ter escrito esse salmo em qualquer momento de perseguição, principalmente sob Saul, mas o contexto do salmo parece nos dizer que ele fugiu, e esse salmo foi escrito enquanto ele fugia do filho dele, Absalão. Davi já era rei, e naquele momento, em 2 Samuel, do capítulo 15 ao 18, quando Absalão quer tomar o trono do pai, parece que foi nesse momento. Prova está nos versos 2 e 3 do Salmo. Veja, nos versos 2 e 3 a gente lê que quem perseguia ele, Davi, tinha de alguma maneira acesso a ele. Olha o que ele diz no verso 2: ele estava se sentindo nos confins da terra, clamando a Deus, coração sobrecarregado. E aí ele pede: leva-me à rocha alta e segura, pois o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, onde meus inimigos não me alcançarão. De alguma forma, ele se sentia frágil, alcançável, por assim dizer. Alguém de perto que tinha acesso a ele, parece-nos que teria sido Absalão. E também ele pede, no verso 6, ele pede proteção para a vida dele.
Ele pede que o trono dele seja permanente. Verso 6, acrescenta muitos anos à vida do rei, que eu não morra nas mãos do meu próprio filho, em outras palavras. Que o rei viva por muitas gerações, que ele reine na presença de Deus para sempre, e que o teu amor e a tua fidelidade o guardem. Portanto, gente, eu desejo que você veja nesse salmo o lamento de um homem com o coração pesado. Porque quem de nós, guardadas as proporções, de uma forma ou de outra, não se identifica com o histórico de sofrimento de Davi? Quantos de nós, gente, no varejo ou no atacado, não amargam os mesmos tipos de problemas do homem segundo o coração de Deus? Alguns de vocês podem ter sido desprezados pelos pais, ou pelo pai, ou pela mãe. Talvez você tenha crescido e viva numa família em pé de guerra, irmão contra irmão, irmão abusando de irmã. Foi o caso de Davi. Pode ser o seu caso. Incompreensão, injustiça das pessoas, às vezes dos próprios irmãos de sangue, maldade, humilhação dos homens, rebelião dentro de casa, problema com filho, morte de filho, abuso ou violência física, verbal, até sexual, de gente má, de gente perversa. Talvez você na velhice, com uma enfermidade física, tendo que lidar com rebeldia de filhos, como Davi, tendo que lidar com a rebeldia de Adonias. Meu povo, a verdade é que não falta ponto de contato entre nós e o que Davi sofreu. E a gente sofre tanto que o coração da gente vive o tempo todo sobrecarregado de sofrimento. Sobrecarregado de sofrimento. Graças a Deus que a gente tem nesse salmo de Davi, mais uma vez, um vislumbre de como viver com o coração leve em meio ao peso dos problemas. É interessante que a gente tem estudado os salmos na sequência, e é impressionante como os salmos, de uma forma ou de outra, eles se repetem. Eu estava observando isso hoje, revisando a mensagem para agora. E aí me ocorreu o seguinte: sabe por que de tanta repetição? Porque os problemas, os mesmos problemas, às vezes eles só mudam de rosto, eles se repetem. Eles se repetem. E a cura para os problemas repetitivos são sempre as mesmas. Por isso talvez Deus tenha preservado para nós tantos salmos, alguns até repetidos, outros tantas vezes idênticos em conteúdo ou em essência. Então, não deixe seu coração dizer, mas de novo, porque é a forma de Deus dizer para você: os problemas se repetem, o coração se sobrecarrega de novo e constantemente, e a gente vai precisar das mesmas velhas boas armas contra essa angústia da alma. Então hoje Davi, no Salmo 61, nos ensina como é viver com o coração leve, apesar dos problemas. Porque o coração da gente ser leve nunca, jamais dependerá de não se ter problemas. Problemas sempre teremos do lado de cá do céu. Então, como desenvolver um coração leve quando os filhos estão rebeldes? Quando eu carrego na alma um trauma da infância, talvez causado pelo próprio irmão ou pela irmã. Como viver com o coração leve, tendo gente querendo ver você morto? Um filho até desejando a sua morte. Como viver com o coração leve quando você se recorda que papai e mamãe deram a mínima para você? Ser filho ou filha de não tem pai, não tem mãe. Como que é ter o coração leve nesse mundo que foi atormentado pelo pecado, destruiu nossas esperanças? Davi nos ensina, e ele ensina 3 coisas.
que de novo, muito parecidas com o que ele já falou e ele ainda falará nos Salmos. A primeira é que a gente vive com o coração leve quando a gente aprende a clamar a Deus. Versos de 1 a 4, clamar a Deus. Segundo, vive de coração leve quem aprende a confiar em Deus, de 5 a 7. E no último versículo, Davi diz, vive de coração leve quem aprende a cantar a Deus. Porque lembra do poeta, quem canta os males espanta. A alma que consegue cantar é a alma leve. Eu já contei para vocês, meu sonho houve um tempo em que foi de ser pedreiro. Eu passava aqui nas ruas aqui da Campininha, de casa para a escola, da escola para casa, e às vezes passava por pedreiros, ou jardineiros, ou pintores, e eu escutava eles assoviando. Está vendo como eu sei? E eu via, gente, que delícia, quer dizer, trabalhando e assoviando, alma leve, dá essa sensação. Então Davi está ensinando que você vai conseguir viver de coração leve se você aprender a clamar a Deus, confiar em Deus e cantar a Deus. Primeiro, vive com o coração leve quem clama a Deus. O primeiro bloco do Salmo 61 vai do verso 1 ao 4. E aqui nós temos Davi orando. A oração, gente, além de desabafo do coração, traz alívio para a alma de quem ora. Quantas não foram as vezes que eu sou procurado por alguma ovelha que senta e desabafa? Ela termina de desabafar, eu vou abrir a boca para dar um conselho, ela diz, nossa pastor, o senhor me ajudou tanto. Eu fico pensando, como? Nossa, só do senhor ter me ouvido. Não é assim? Às vezes você quer ter alguém para te ouvir. Você não quer nem conselho, você quer poder falar. Então quem aprende a clamar, quem aprende a orar, quem se derrama diante de Deus, alivia a alma. Reencontra a leveza do coração. E olha como Davi estava quando ele clama. Olha como ele estava, ele se sente afastado de Deus. O texto diz, ó Deus, ouve meu clamor, escuta minha oração, dos confins da terra eu clamo a ti. Lógico que ele não estava nos confins da terra, estava um pouco distante de Jerusalém, mas não era os confins da terra, mas ele está descrevendo aqui a geografia da alma dele. Há momentos na vida da gente que a gente se sente longe de tudo, de todos, parece que está todo mundo distante de você, até Deus. E aí ele diz, Deus, eu me sinto aqui no fim do mundo, ouve-me. Além de afastado, ele está sobrecarregado, e ele diz isso claramente, com meu coração sobrecarregado. Ele se sente em desvantagem, ele se sente como quem não consegue enxergar direito, inseguro, frágil, por isso ele diz, leva-me à rocha alta, segura. Eleva-me diante dos meus inimigos, além de tudo ele se sente humilhado pelo próprio filho, que pôs ele para correr de Jerusalém. Aliás, ele só correu para não ter que matar o filho, e ele tinha todo o poder para matar o próprio filho, dizer, ô menino, quieta, eu sou seu pai e o rei. Mas ele prefere ver o filho vivo, porque Davi teve esse problema. Um dia, se tivermos chance, a gente pode estudar sobre as crises de ausência paterna desse homem. Mas ele se sente assim, afastado, sobrecarregado, humilhado, frágil, ele quer um lugar de vantagem para enxergar as coisas da perspectiva de Deus, ele quer um lugar seguro para pôr os pés, por isso ele diz, olha, me leva à rocha mais alta e segura, eu quero segurança, eu quero enxergar além do que eu consigo ver, eu quero ver como o Senhor vê as coisas, então, e outra, eu quero uma posição que me tire dessa humilhação. E além de tudo, ele se sente ameaçado, por isso ele diz no verso 3, pois és meu refúgio, minha fortaleza, onde meus inimigos não me alcançarão. Permite-me viver para sempre em teu santuário, seguro sob o abrigo de tuas asas. Ó Deus, eu quero ser como um pintinho debaixo das asas da galinha. Eu quero segurança, eu quero abrigo, eu quero aconchego, eu quero ser honrado.
Até porque, se a gente puder espiritualizar um pouco, a gente pode ver a angústia da alma desse homem que talvez nunca teve a asa da mãe. A gente não conhece a mãe dele, não se fala da mãe dele. O pai dele, como já dissemos, dava a mínima para ele. Esse homem está tão ameaçado e ele fala: pai, eu queria tanto o aconchego da asa do Senhor. Eu queria pôr meus pés em lugar seguro, rochoso. Meu povo, Davi está clamando, e ele está clamando com o coração desse jeito. A gente aprende que só ora de verdade não é quem se disciplina melhor. Porque se você se disciplina para orar e não sente o que de fato tem que sentir seu coração, do contrário você não ora. Então, Paul Miller diz no livro dele, o melhor livro que eu estou lendo esse ano. Você quer um livro? Pastor, qual foi o melhor livro de 2018? Eu estou terminando de ler O Poder de uma Vida de Oração, Paul Miller. O Poder de uma Vida de Oração, Paul Miller, da editora Vida Nova. Que livro! Que livro! E ele fala, ora melhor não é quem se disciplina mais. Ora melhor quem se sente desesperado. O desesperado ora tanto quanto aquele que está se afogando deseja o ar. Aquele que está tendo ataque de pânico deseja o próximo suspiro. Quem teve ataque de pânico sabe disso. Falta peito para puxar o ar. E Davi está nos ensinando que aprende a clamar a Deus. Não é quem tem vida mansa. É quem se vê afastado, se sente sozinho, sobrecarregado, humilhado, ameaçado. E aí você clama mesmo que dos confins da terra. Clama sabendo que a única honra poderá vir de Deus. Aliás, Davi diz isso no Salmo seguinte, se Deus permitir, estudaremos o 62, verso 7. Olha o que ele diz, no mesmo tom do Salmo 61, você vai descobrir, ele diz assim: minha vitória e minha honra vem somente de Deus. Quantas vezes esse versículo não me resguardou de querer fazer justiça com as próprias mãos, buscar o reconhecimento das pessoas com as próprias mãos, e como é tentador para um pastor querer fazer isso, por exemplo. E como isso acalma a alma quando você se lembra que honra de verdade só vem de Deus. Como isso vai aliviar sua alma se você entender isso? Ele é meu refúgio, Ele é uma rocha segura. Então a gente aprende com Davi que nós nunca estamos tão longe que não possamos orar. Nunca estamos tão sobrecarregados que não conseguimos clamar. Nunca estamos tão humilhados que não conseguimos pedir. Nunca estamos tão ameaçados que não conseguimos gritar por socorro. Deus está ao nosso alcance para que a gente possa clamar e em Deus encontrar alívio e leveza para a alma. Aprenda a clamar a Deus. Aprenda a clamar a Deus. Quantas vezes, alguma coisa às vezes no WhatsApp, grupo de WhatsApp é uma bênção. Eu estou para... Bom, deixa. Quantas vezes você quer dar uma resposta à altura, aí você vai e fala: Deus, o filho é seu, não é meu, a filha é sua, não é minha. Trata esse coração. E aí você descansa e não precisa entrar na briga do grupo. Não é assim? Grupo de família, quantas vezes você falou bobagem, quando você podia ter dito: Deus, olha, e na verdade eu quero entrar na história, porque eu quero corrigir no braço. Então, se não está tendo sossego, você vai ver, eu vou falar umas coisas, se o Espírito Santo não está dando conta, você acha que é você? Vocês entendem quando eu quero dizer não está dando conta, né? Uma força de expressão. Então Davi está dizendo isso, no momento em que eu me sinto mais longe de Deus é que eu devo clamar. Quando eu me sinto mais sozinho, sem a ajuda das pessoas, é quando eu devo clamar. Quando eu me sinto mais sobrecarregado é que eu devo clamar. Quando eu estou mais humilhado é que eu devo clamar. Clamar a Deus e não gritar pela atenção das pessoas. Segundo lugar,
Vive com o coração leve quem confia em Deus. O segundo bloco do Salmo 61 vai do verso 5 ao 7. E aqui a gente aprende, como já dissemos antes, que Davi só clamava porque ele confiava. É outro ingrediente para quem ora. O primeiro é se ver no desespero. O segundo é ter a certeza de que no desespero, se eu clamar, Deus ouve. E aí Davi diz, verso 5, pois ouviste meus votos, ó Deus, e me deste a bênção reservada para os que temem teu nome. Acrescenta muitos anos à vida do rei, que ele viva por muitas gerações, que ele reine na presença de Deus para sempre, e que teu amor e a tua fidelidade o guardem. Davi está dizendo que quando ele se tornou rei, ele fez algumas promessas a Deus. Por isso que ele diz no verso 5 que ele guardou os votos dele. E durante todo o exílio no deserto, enquanto ele se escondia de Saul, Davi obedeceu a Deus. Ele diz isso no Salmo 18, a partir do verso 19. E quando ele tomou conta do trono, ele buscou ser um bom pastor para a nação. E aí vem a pergunta, por que que o Senhor teria cuidado de Davi tão bem, até o ponto de dar-lhe o trono, e só agora iria deixar o próprio filho matá-lo para tomar o trono do pai? Não, isso não aconteceria. Então Davi está guardando o seu coração nisso, ele está confiando em Deus. E ele está confiando que só Deus poderia dar a ele vida longa, só Deus poderia mantê-lo no trono, só Deus manteria ele fazendo o que ele estava fazendo. Ah, se você confiasse nisso, e se eu confiasse nisso, quantas picuinhas nós nos veríamos longe delas. Porque muitas vezes nos metemos em fofocas e picuinhas e perseguições e conchavos, porque a gente tem medo que as pessoas nos tirem do trono. Não é mesmo? Mas Davi vem e diz, só o Senhor pode acrescentar muitos anos à vida do rei. E mais, só o Senhor pode dar o meu trono para as minhas gerações futuras, para os meus filhos, netos, bisnetos. Só o Senhor pode manter minha família no trilho. Olha como é importante isso. Você saber que é Deus quem te mantém a vida, é Deus quem mantém a vida dos seus no trilho, é Deus que reina e que se Ele não cuidar de você, você não terá espaço para reinar. E que as únicas coisas que guardam você, de fato, não é a estabilidade de um emprego concursado, por exemplo. Não é a previdência, por mais que tenhamos que ser previdentes. O que nos guarda em última instância, Davi diz, é o amor de Deus e a fidelidade de Deus. É isso que nos guarda. Então quem confia nisso, ora. Quem confia que é Deus que te dá vida, é Deus que mantém você, é Deus que mantém os seus, é Deus que te dá condições de ser e de fazer. Quem confia que é o amor e a fidelidade de Deus que o guarda, tem um coração leve. Tem ou não tem? Porque imagina você tendo que se garantir no trono. Imagina você, não basta você se garantir no trono, você tem que garantir que a sua descendência vai ficar no trono, e mais, você tem que garantir que vocês conseguirão fazer isso, vocês têm que buscar de alguma forma proteção. Tem gente que ainda vive assim. Tem gente que ainda vive assim, querendo se garantir, querendo garantir para os filhos, querendo garantir para os netos, e uma alma assim nunca vai descansar. Nunca vai se contentar, nunca vai ser leve o coração de uma gente assim. Mas quem confia, clama. E a última coisa, vive com o coração leve quem canta a Deus. No último versículo, Davi canta. Então cantarei para sempre ao teu nome, louvores ao teu nome, enquanto cumpro meus votos a cada dia. É muito triste quando se descobre que alguns crentes acham que é possível viver a espiritualidade cristã fora da igreja. Não é possível. Paulo, por exemplo, vai deixar muito claro para nós
que por mais que a gente sinta a presença de Deus na privacidade, e a gente sente, por mais que a gente sinta a presença de Deus na família, e a gente sente, por mais que a gente sinta a presença de Deus no que a gente faz no dia a dia, e a gente sente, e deve sentir, Paulo diz que existe um poder especial na presença de Deus, na comunhão da igreja. 1 Coríntios 14, 25. Quando o incrédulo entra na igreja, 1 Coríntios 14, 25, e escuta a pregação, que Paulo chama de profecia, escuta a igreja profetizando através dos cânticos, escuta o povo de Deus reunido cantando, ele diz: Deus verdadeiramente está aqui. É disso que Davi está falando, ele quer cantar louvores de volta no meio da assembleia do seu povo. É isso. Coração leve para vir ao culto cantar. E se derramar cantando. Então, na cosmovisão bíblica, encontra a plenitude da presença de Deus quem tem o hábito de, na sua espiritualidade, participar dos cultos coletivos. E Davi está aqui dando uma resposta à bondade de Deus, e a resposta para a bondade de Deus na vida dele é cantar. E mais importante ainda, preste atenção na conjunção, que vem depois da vírgula aí nesse versículo. Então cantarei para sempre louvores ao teu nome, enquanto cumpro meus votos. Se a sua tradução não traz enquanto, ou à medida que, ela não é a melhor tradução. Porque de fato Davi está dizendo, eu vou cantar louvores para sempre, enquanto eu estiver cumprindo meus votos, na medida em que eu busco viver a vida que tem que ser vivida. No momento em que você para de viver a vida segundo os votos que você tem com Deus, você para de cantar. Seu coração deixou de ser leve. Davi está dizendo muito claramente para nós, vive com o coração leve, quem de forma compromissada e engajada canta a Deus. Quem sabe que o nosso trabalho inabalável, abundante na obra do Senhor nunca será em vão. Esses buscam viver com Deus e a comunhão da igreja. Então Deus não tem a menor intenção de ver o seu povo com o coração sobrecarregado. Os problemas nós teremos, e Ele disse que teríamos, no mundo teremos aflições, mas Ele também promete que a gente, com bom ânimo, pode vencer isso. E o convite que Deus faz é que nos acheguemos a Ele, lancemos sobre Ele o nosso cansaço, a nossa sobrecarga, e Ele nos aliviará. Acharemos em Cristo descanso para a alma. Por quê? Porque o jugo é suave, o fardo é leve, o jugo, o senhorio de Deus é suave, o fardo, o ensino de Deus é leve. Gente, Deus nos chama a viver de coração leve em Cristo. E a forma de vivermos com o coração leve em Cristo é confiando nas promessas de Cristo, levando a Deus as nossas tribulações, clamando, cantando com regozijo. Olha o que ele disse para os discípulos, momentos antes de passar pela crucificação e ir para o céu e para a glória depois da ressurreição. É um texto que a gente só lê em sepultamento, infelizmente. Mas é um texto para a vida, não é para velório apenas. É um texto para a vida. Jesus diz assim, não deixem que seu coração fique sobrecarregado, aflito. Não deixem. Creiam em Deus, creiam também em mim. Veja, a solução para não se ter o coração sobrecarregado, turbado, como diz outras versões, não se turbe o vosso coração. O segredo para não ter um coração turbado, cansado, aflito, sobrecarregado, é crer em Deus, é crer em Cristo. Olha o verso 27 de João 14, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo.
Lembrem-se do que eu lhes disse, vou embora, mas eu voltarei para vocês. Meu povo, essa é a promessa. E sabe o que é mais impressionante? Tudo o que Davi buscou em Deus, no Salmo 61, tudo que ele buscou em Deus, nós temos em Cristo. No verso 2 do Salmo 61, ele queria uma rocha. No verso 4, ele queria cantar no santuário de Deus, no templo. No verso 4, ele queria as asas da proteção de Deus. E Jesus reivindicou para si tudo isso. Ele é o templo, João 2, de 12 a 21. Ele é o santuário, diante de quem nós cantamos, em quem nós cantamos. Ele é a galinha que tenta trazer para debaixo das asas seus filhos, que são pintinhos. Ele é a rocha, 1 Coríntios 10, 4, rocha que foi ferida por nós. Então em Cristo, e somente em Cristo, nós estamos verdadeiramente e definitivamente seguros, meu povo. Porque Cristo é quem nos leva de volta a Deus, Cristo é quem nos eleva a Deus, Cristo é quem nos honra, Cristo é quem nos protege, Cristo é quem nos sustenta, porque Ele nos comprou e nos deu todas as bênçãos celestiais. Então quem vive em Cristo, vive com o coração leve. E minha oração é que você celebre agora, comigo, conosco, na comunhão da igreja, a ceia do Senhor, grato, alegre pela obra de Jesus, pela vida de Jesus, que nos possibilita encontrar em Cristo uma rocha, um santuário e abrigo sob as asas do Senhor. Vamos orar. Enquanto eu oro, eu peço que o pastor Arildo e os diáconos venham à frente para celebrarmos a ceia. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos com a graça de crer, de confiar, de clamar, para que seu nome seja exaltado e nós encontremos no Senhor descanso para as nossas almas. Faça-nos ter em Cristo um coração leve, um coração que aprendeu a clamar, a confiar e a cantar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.